O Santos Futebol Clube hoje é um clube refém, é uma instituição refém de um bando de fracassados, tanto fora do campo, no aspecto esportivo, quanto dentro do campo. O pior de tudo é que esse bando de fracassados não tem noção do lugar deles na história. Quem são eles na fila do pão para exigir ou para reclamar do perfil de treinador, né? Nesta noite de segunda-feira, eu participei da live da Sofis, mando um abraço a todos, agradeço pelo convite, quem acompanhou, agradeço a todos. Em dado momento me foi perguntado sobre a questão do jogador que entrou em contato com o nosso colega jornalista Murilo Tauro, e ele acabou divulgando, jogador reclamando do Turra, né, dizendo que ele era muito rígido, que ele era um ditador, não foram essas as palavras que ele usou, mas enfim. Queria dizer aqui exatamente o que eu disse na live, na noite desta segunda-feira. Jogador que ao manter contato com o jornalista joga tudo no ventilador, é mau caráter, é canalha, porque o clima já está ruim no clube, né? Aí ele externa publicamente uma insatisfação dele, talvez de um ou outro, não é possível que seja de todos, contra um treinador que acabou de assumir, mostra qual é o nível de caráter da gente que está no Santos hoje. Repito, nem todos, não pode ser a maioria, não quero crer que seja a maioria, mas mostra como o clube é refém desse tipo de gente. Por isso que eu há alguns meses tenho dito, o Santos tem que contratar o jogador e o caráter, o homem. O Santos precisa contratar homens, caráter, né? Não mimizentos, não jogadores que com um treinador rígido não jogam. Mas com o Odair Helman, amigão deles, não jogavam também. Também não jogavam. E outros perfis que passaram aí. Quem eles querem? Quem é o técnico que os jogadores do Santos querem? Falta isso agora. Eles baterem na porta do Rueda e dizerem, olha, eu quero um treinador assim, assim. Não estou aqui defendendo o Paulo Turra, porque eu acho que ele tem a faca e o queijo na mão, por exemplo, para mudar o sistema tático do time, né? Ele poderia fazer os 3 zagueiros, 3 volantes, se defender da forma como deve se defender, usar o David e o Marcos Leonardo. Acho o trabalho dele pífio, mas eu não sei até que ponto o trabalho dele é pífio, porque os guerreirinhos da vila não compraram a ideia do treinador, que eles ficaram bravinhos que ele levou um padre para falar uma palavra lá para os jogadores. Ah, mas eles não professam essa religião. Não, tudo bem, bate lá na porta do treinador. Pô, o senhor pode trazer um pastor, pode trazer um palestrante espírita aqui, pode trazer alguém de alguma religião de matriz africana, pode trazer outros, não tem problema. Que eu falo que o Santos precisa de apoio espiritual faz tempo, eu falo, né? Tem gente que não acredita. Mas não, preferiram ficar bravinhos. Aí o Turra, que parece aquele cara que chegou na escola novo, né, e tá querendo se enturmar, que é todo certinho e tal, faz um churrasco, porque, né, para quebrar o clima um pouco, aí os caras ficam de grupinho, de trombinha, né, comem, vão embora e tal. Enfim, o Turra pode exagerar nos métodos dele, pode exagerar. Mas eu queria perguntar para o elenco do Santos o que eles querem da vida. Se o estilo do Turra não serve, por que o do Odair não servia? Por que dos outros treinadores não servia? Então, para mim tá claro que o Turra está absolutamente queimado, que ou ele muda radicalmente o time para domingo, se ele mantiver o time, eu não sei o que pode acontecer. Quando eu falo manter o time, é até o banco. Se esses que estão incomodados estão no banco de reserva, por exemplo, sinceramente, arranca fora e bota os moleques do sub-20 para compor o banco. Pode botar mais moleque, pode pôr o Balão, pode pôr o Thiago Balieiro, pode botar sei lá, o Fernandinho, qualquer um no banco. Se a rapaziada tá de biquinho, porque o treinador é rígido, eu vou dizer de novo, vou repetir, vou perguntar novamente. Por que com o Odair, que era a truta deles, eles não corriam? Agora, quem sabe eles consigam derrubar o treinador, né? Talvez não de forma consciente, mas porque estão incomodados por não estarem na zoninha de conforto deles, né? Aí pode ser que tenha outra mudança. E o Santos tem que, infelizmente a direção do Santos, ela tem que entender que ela também é refém dessa rapaziada, desse grupo que ela montou, né?
Foi a direção do Santos que deu asa para a cobra. Foi a direção do Santos que foi frouxa desde o começo, inclusive com o seu Paulo Roberto Falcão, que vive no mundo da lua, que foi frouxa, que deixou os caras se criarem, né? Talvez tenha que trocar de técnico de novo. E talvez tenha que trazer alguém mais malaco do que eles. Como, por exemplo, o Mano Menezes, que saiu do Internacional na noite desta segunda-feira. Apesar do Mano Menezes ter classificado o Internacional para a sequência da Libertadores da América, dele ter um aproveitamento, já que o Santos gosta tanto de falar em aproveitamento, né? No Inter, 82 jogos, 40 vitórias, 29 empates, 13 derrotas, 60,6 é menos do que o do Turra, né? 71 gols sofridos, 122 marcados, não ganhou título, média de 51,7% de posse de bola. Dados do SofaScore. E é um técnico que já foi campeão em vários clubes, técnico de seleção brasileira, e está livre no mercado até segunda ordem, porque eu acho que o Atlético Mineiro, a dupla, né? Filipão e Turra. O Turra saiu do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense melhorou. O Filipão foi para o Atlético Mineiro piorou. É muito capaz, daqui a pouco, o Atlético Mineiro querer o Mano Menezes, né? Então, nesta semana, a gente precisa chegar numa conclusão. Ou os jogadores mandam no clube, e aí você vai ter que trocar de treinador de novo, né? E botar um treinador que possa ser mais político, mais flexível, mais experiente, porque o Turra é um treinador iniciante, né? O Mano tem muito mais experiência. E olha, quem diria eu falar um negócio desse? Não estou querendo que contrate o Mano Menezes, porque tem a outra alternativa. Ou então o facão passa de uma vez por todas, dá-se nome aos bois, quem é que tá de birra, quem é que tá de tromba, joga lá no grupo dos afastados, contrata, porque o Santos precisa contratar ainda, né? Não contratou todo mundo que precisava contratar, e faz alguma coisa diferente para esse time ganhar contra o Botafogo e mudar um pouco o cenário deste momento do Campeonato Brasileiro. É isso. Ou o Santos é Santos e fala mais alto do que o empregado, do que o funcionário, ou o Santos está refém de uma galera que não sabe o que quer da vida. O técnico que é rígido não serve. O técnico que é amigão, eles não conseguem resultado. No frigir dos ovos, o grande problema é que eles são ruins, são fracos, tecnicamente, esportivamente, coletivamente, cognitivamente, e não servem para vestir a camisa do Santos. Repito, não todos, muitos honram, muitos são profissionais, mas tem um grupinho aí que, olha, pelo amor de Deus, não deveria nem pisar na calçada da Vila Belmiro. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas lá da Vila Madalena, pode retirar em loco com um Marcão ou solicitar o delivery, entregando na sua casa e dizendo que você viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, eu falei tudo isso, estou aqui com o meu WhatsApp aberto para que, em caso o Santos anuncie alguma novidade, enquanto eu gravo este vídeo, terei acesso a esta novidade. Mas por enquanto nada, sem novidades. Jean Lucas já está treinando e tal, mas enfim. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu já estou conectando os pontinhos, principalmente porque o Falcão e o Rueda gostam muito do estilo gaúcho. E tá aí o Mano Menezes. Tá livre no mercado. Tava no Inter, que é do Falcão, inclusive, onde o Falcão teve lá outro dia aí, no aniversário da esposa dele e tal. Aliás, tem a matéria do Lucas Mussetti no UOL que tá bem explicativa. Eu vou aqui pegar os principais detalhes, mas vai ao encontro daquilo que eu já tinha dito, inclusive, nessa questão de
como lidar com o treinador, repito, na live da Sofis na noite desta segunda-feira. Então, diz aqui a manchete do UOL: mudanças de Turra não surtem efeito e deixam o ambiente do Santos mais pesado. O ambiente para ele estava leve antes? Primeira pergunta. Matéria do Mussetti e da Gabriela Brino. Quer dizer então que o ambiente estava mais leve antes? Olha, para mim, o ambiente não está leve faz 2 anos e 7 meses. Desde que o Santos perdeu aquela final pro Palmeiras da Copa Libertadores, o ambiente é ruim há quase 3 anos. Mas para eles está bom. Tudo muda. Vem jogadores, trocam de técnico, troca de preparador físico, são eliminados, ficam com a semana cheia para trabalhar ou para folgar, né? E estão achando ruim. Será que eles não podem ter um pouquinho de boa vontade nessa reta final? Sabe? Livrem o Santos da segunda divisão e vão procurar a vida de vocês. Sabe? Vão procurar a vida de vocês, todos vocês. Aproveitem que o Rueda e o Falcão vão sair no fim do ano e vão junto. Vão cuidar da vida de vocês. Bom, diz aqui a matéria, o técnico Paulo Turra prometeu uma ebulição no vestiário, está longe de cumprir. Turra, com aval de Rueda e de Falcão, chegou ao Santos prometendo mudanças. Na apresentação deu vários recados e pediu um ambiente mais vibrante e comprometido. O comandante fugiu do estilo paizão e apostou na ordem para ajeitar a casa, com direito a ameaças, e o tiro está saindo pela culatra. O UOL apurou que, com quem frequenta o CT, que o clima piorou. O trabalho de Odair Hellmann não deu certo, mas os relatos são de um dia a dia melhor, mais leve, com conversas olho no olho e cobranças quando necessárias. Pô, quando necessário, tem que ter cobrança do primeiro ao último minuto do treino, de segunda a segunda, né? Mas enfim. Foi assim também com o Fábio Carille, que chegou em momento complicado e com serenidade tirou do risco de rebaixamento e é querido por todos. Tá. Com Turra, há um certo temor. Na terça-feira, o técnico organizou um churrasco. Os jogadores praticamente comeram e saíram, sem muita resenha. Não há muito espaço para brincadeiras. Ou seja, aquela imagem lá no vestiário pós-jogo Santos e Goiás, que o Turra está lá pulando com os jogadores, e aquela foto que eles tiraram, aquilo é fake, então. Foi produzido uma imagem fake. Na segunda, folga do elenco, o técnico pediu para um padre abençoar o CT. A medida não pegou bem parte do clube. Os caras não estavam lá. Ainda tem essa. Isso eu não tinha prestado atenção. Então os caras não estavam lá, eles não quiseram que o padre passasse lá e desse uma bênção. Enfim. Vai pegar mal, então? Para os que professam outra religião, mas vamos lá. Não vou entrar nisso aqui, que isso aqui vai dar confusão. O Facão. Turra pressionou o Santos pelo afastamento de Soteldo, Natan e Lucas Pires, logo na chegada ao clube. Soteldo se recusou a fazer um treino de reservas, mas já havia se desentendido com o técnico antes. Natan e Pires foram flagrados em balada. Esses cortes, apesar da importância técnica de Soteldo, foram praticamente unânimes na diretoria, mas o facão posterior causou dúvidas. Daniel Ruiz, por exemplo, não estava relacionado para a estreia de Turra contra o Blooming. Com a venda de Ângelo ao Chelsea, o colombiano foi de cortado a titular. Depois do empate em 0-0 foi afastado. Essa falta de critério virou assunto no CT. Ed Carlos e Lucas Barbosa também foram afastados e treinam separadamente, com Ruiz, Soteldo, Natan e Lucas Pires. Ed e Barbosa não vinham bem, mas há no clube quem diga que o melhor seria buscar propostas para eles, sem tirá-los da rotina de treinamentos, para não diminuir o valor de mercado. Não houve novos cortes nos últimos dias, porém causa preocupação em vários dos jovens atletas do elenco que sentem que podem ser os próximos. Muitos já usam a expressão quartel para Paulo Turra e suas mexidas no CT. Algumas mudanças foram consideradas normais, como o aumento da concentração e os treinos em dias de jogos. Outras geram dúvidas. Turra pediu uma mesa exclusiva para a comissão técnica no refeitório e estipulou a regra: o elenco só pode fazer a refeição quando todos estiverem reunidos. Outro pedido foi pelo uso do crachá. O treinador entende que parte do problema do Santos é a falta de ordem e faz comparações frequentes com o Atlético onde trabalhava.
Turra ameaça e diz que tem liberdade da diretoria para tomar medidas enérgicas quando necessário. Alguns líderes do elenco estão bem incomodados. Os líderes do elenco estão incomodados? Eu vou dizer assim, senhores líderes do elenco, eu estou incomodado também há 2 anos e 7 meses, desde que o Santos perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras. Eu estou muito incomodado e vocês, por hora, não fizeram quase nada para mudar. Vocês escaparam heroicamente de alguns rebaixamentos aí, mas vocês só colecionam um vexame. Vocês acham que vocês têm moral para reclamar de alguma coisa, para pedir um ambiente mais gostosinho? Você não sabe como é que está meu ambiente aqui. Vocês não sabem como foi a minha segunda-feira. Vocês não sabem como foi a minha segunda-feira. E nem é de muito torcedor do Santos. Então vocês estão incomodadinhos. Os guerreirinhos da vila estão incomodados, tá bom. E olha que eu não estou aqui defendendo o Turra não, tá? Eu acho que precisa de disciplina, precisa de ordem. Esse negócio do crachá eu acho meio bobagem. Mas enfim, e eu acho que o principal problema do Turra é tático. Porque ele está fazendo os mesmos treinos que o Odair fazia. E ainda por cima, quando vai montar o time, monta do mesmo jeito e os problemas continuam iguais. Aí tem um tema aqui do Falcão. O coordenador esportivo afirma que seu trabalho é dar condições para a comissão técnica. Falcão conversa com Turra e dá sugestões, mas deixa ele tomar decisões. Falcão teve o aval do amigo Felipão para indicar o técnico. Diz que tem relação discreta com o elenco. Também falei isso lá na live da Sofis, né? Eu acho que ele se sente incomodado de estar no meio de jogadores, porque são atletas de uma geração diferente. Ele, Falcão, convivia no vestiário com caras como o Sócrates, como o Zico, como o próprio Serginho Chulapa, como o Éder. Eu estou falando da seleção de 82, tá? Na Itália nem se fala. Aí ele entra no elenco, no vestiário de futebol hoje, e ele vê e ouve as conversas e as resenhas desse nível de jogador que tem hoje. Eu, se fosse o Falcão, me sentiria incomodado também. Me sentiria incomodado. Então, como ele é um cara que não acompanhou, né, essa boleiragem do momento, eu acho que ele se sente incomodado e os jogadores com ele também. Por isso que em dado momento eu disse, nada contra o Falcão, executivo, aquela imagem bonita, pública, institucional para o clube, para negociações e tal, mas o Santos precisava ter trazido alguém de vestiário, alguém que fale a língua desses caras, o dialeto deles, né? O dialeto do boleiro. Alguém precisa falar o dialeto deles. Um cara como o Ricardo Oliveira, como o Zé Roberto, né? Um cara assim. Precisava ter trazido. Mas não trouxeram. Agora também não sei nem se forem procurar se alguém vai querer. Tem outra aqui, ó. Na semana passada, Falcão se ausentou por 5 dias e foi até Porto Alegre para o aniversário da esposa. Voltou na sexta-feira. Mas o Santos não está em processo de contratação de jogadores? Ah, mas pela internet dá para fazer tudo, pelo WhatsApp dá para fazer tudo. Bom, enfim, teve a história lá dele assistindo o jogo de tênis, está aqui. É... A matéria tem outros detalhes aqui, falando sobre a parte técnica e tal. É cansativo. O Santos é cansativo. Sinceramente, a gente precisa torcer para acabar logo essa gestão. Ou o Andrés Rueda permitir uma intervenção branca, digamos assim, né? Ele não precisa pedir impeachment, ele não precisa renunciar, mas ele precisa de uma intervenção. Ele precisa continuar sentado na cadeirinha dele lá, só assinando. Ele precisa chegar para alguém e falar assim, assume o negócio aqui, a parte do futebol. Põe o teu pessoal e tal, e vamos ver o que acontece. Porque assim, o Falcão é completamente perdido, o Rueda está completamente perdido, o Turra, o coitado Turra, tem os defeitos dele? Certamente tem. Mas pegar assim e falar assim, se vira aí, cuida aí desse negócio aí, essa zona aí, dá um jeito aí, né? Disciplina e põe esses caras para jogar. Mas não tem estofo para isso. No Atlético Paranaense, ele tinha o Felipão, que era o costas largas, costas quentes. O Turra, coitado, né? E aí a pergunta que fica, os guerreirinhos da vila, será que eles aprovam a continuidade do Turra? Porque o Turra diz aí que ele tem carta branca, ele não vai mudar do dia para a noite. Ou ele muda o time
radicalmente. E outra, esses jogadores que são contra, eles não deviam usar desse expediente mau caráter de ficar vazando para a imprensa que eles não gostam do treinador. Eles deviam chegar na diretoria do Santos e falar assim, olha, não gosto desse cara, né? Talvez tenha sido até o que o Soteldo fez. Soteldo, não gosto dele, não trabalho com ele. Pronto. Agora os outros ficam de conversinha de canto. Isso para mim é uma clara demonstração de falta de caráter. Vai lá no presidente e fala, esse treinador não dá, com ele eu não trabalho, quero ir para o grupo dos afastados. Pede para ir para o grupo dos afastados. Tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. Ah, não gosto do crachá. Ah, não gosto do padre. Ah, não gosto do churrasco. Tenha vergonha na cara. Pede para sair. Pede para ser afastado. Pede rescisão amigável do contrato. Vai cuidar da tua vida, não atrapalha, né? Outros que se sentirem da mesma forma que vão também. Aí a diretoria tem que pesar. Ixi, mas tá indo embora 10 caras, como é que nós vamos fazer? Aí vocês aí tomem, peçam uma intervenção, peçam ajuda, porque vocês não têm capacidade para isso, para alguém que saiba lidar com bastidores, lidar com vestiário e traga um técnico que tenha mais rodagem e que faça um churrasco melhor, porque faltou sal grosso. O Santos precisa muito de sal grosso, né? Mas no churrasco do Turra faltou sal grosso, que ele tinha que jogar na carne e jogar na cara dos jogadores e nas pernas deles e no corpo deles e onde eles pisam e nos quartos do CT e no campo. Tinha que ter mais sal grosso do que carne no churrasco do Turra. E ele precisa, o Santos talvez precise de um outro churrasqueiro, porque é o que a jogadozada quer. Por quê? Na disciplina eles não andam, com o amigão que estava antes eles não andam também, mas eles não andam porque eles são ruins. Eles não jogam bola. Esses caras não amarram a chuteira do Almir, do Guga, do Paulinho McLaren, do Ranielli, do Edu Marangon. Eu acho que eu estou falando do time que não ganhou, hein? Lá no início dos anos 90. Não amarram. Esses backs do Santos não amarram a chuteira do Camilo e do Pedro Paulo. Esses laterais do Santos não amarram a chuteira do Ijuí, do Heraldo. Não amarram. Sabe? E ó, volante, então, César Sampaio, Axel. O Santos teve uma... Eu vou ficar nesses, não vou nem chegar nos de mais recentes, tá? De 95 para frente. Então, esses grandes craques do futebol mundial que jogam no Santos hoje, campeões, né? Grandes destaques do mundo da bola, cotados para jogar no Real Madrid, no Manchester City, né? Na ponta da agulha para jogarem na seleção brasileira na Copa do Mundo, estão exigindo um treinador que seja parça deles. Então, eu acho assim, Rueda e Falcão não tem condição de tomar essa decisão, CG menos ainda. A decisão que eles podem tomar hoje é chegar em outras forças do clube e dizer assim, me ajudem, assumam aqui e vejam o que é possível fazer, né? Porque se perder do Botafogo e se perder de forma vexatória, mas os reforços estão chegando, o Jean Lucas já está treinando, né? Daqui a pouco chegará o Furt e outros e tal. Mas não dá para chegar um jogador por semana. O Santos não precisa de 6, 7, 8. Chegar um jogador por semana, o cara vai ter o elenco completo com os reforços para treinar na metade do segundo turno. Vamos aguardar. Vou aguardar o desenrolar da terça-feira e no fim do dia, mais tarde, a gente volta aí com o resumo. Tomara que tenha acontecido algo novo no Santos, tá bom? Eu aproveito e deixo aí para vocês a pergunta, né? Vocês trocariam o Turra pelo Mano Menezes? Eu não estou defendendo isso, tá? Só estou deixando claro que está no mercado. Quem diz, não tem técnico e tal, está no mercado. Eu coloquei no Twitter um monte de gente a favor, tá? Um monte de gente a favor. Eu, sinceramente, não sei o que pensar. Acho que não adianta só trocar o treinador. Esse elenco, a gente está refém dele até o fim do ano. Ou até um pouco mais, né? Porque tem uns aí que tem um contrato que é uma teta, é uma mãe, né? Estamos reféns dessa situação, desses dirigentes.
Vamos ver o que vai acontecer. Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.